Pílula 10 minutos com ele e Marcelo Amil. Brasil! 19 horas e 48 minutos em Manaus, 20 horas e 40 minutos em Brasília. Muito boa noite para quem está me ouvindo ao vivo no www.webradioapp.com, no TikTok, no YouTube, no Spotify e em qualquer outro meio de comunicação que a humanidade um dia venha a inventar. Hoje é dia 29 de agosto, é o 241º dia do ano. Faltam 124 dias para acabar o ano. Bolsonaro está preso há 25 dias e faltam 4 dias para começar o julgamento dele. 29 de agosto de 1885 é a data do lançamento da primeira motocicleta de combustão interna do mundo. Um veículo que ficou altamente popularizado, né? Eu gosto de moto também, tem essa data importante. Hoje também é aniversário do nascimento de Bezerra de Menezes, que foi conhecido como o médico dos pobres. Ele era médico, militar, escritor, jornalista, filantropo, político, filósofo e um praticante da doutrina espírita, alguém que se dedicou a servir. Tenho a honra de conhecer alguém da árvore genealógica dele, cara, a doutora Heloísa Bezerra de Menezes, e eu garanto, é uma turminha fantástica, uma mulher fantástica, admirável, inteligente, culta, gentil e com todos os adjetivos que merece. Hoje também seria aniversário do Michael Jackson e é aniversário da Luana Piovani, do Cássio Gabos Mendes e da Alessandra Negrini. Gente, que mulher talentosa a Alessandra Negrini, né, cara? Me passo pra ela. Parabéns, feliz aniversário. Hoje também é Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, data importante de afirmação, de combate à homofobia, de garantia de direitos e de igualdade. E hoje também é Dia Nacional de Combate ao Fumo. Gente, fumar é uma coisa tão sem nexo, né? Sem graça, sem existência. Não tem por que fumar, então não fumem, combatam o fumo. Sou eu! Vamos fazer então o nosso primeiro giro de notícias aqui pra gente saber o que os portais progressistas pelo Brasil estão falando, qual é o assunto, qual é a pauta. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora! Manchete do portal perfilpoliticoam.com.br, portal parceiro da Web Rádio App. Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos. A Receita Federal equiparou fintechs a bancos para combater crimes financeiros, impondo mesmas regras de compliance e monitoramento, visando maior transparência e controle. Deixa eu pausar isso aqui para comentar também. Todo mundo deve lembrar, o José Miguel Evangelista, o Plácido, o Gilberto Oliveira, olha o Dimas Faria. Dimas, fica aí que tem uma vinheta pra ti, tá? Eu sei que tu é bolsonarista, tu é gado, então espera aí. Essa resolução da Receita Federal é exatamente aquela que há 2 meses o governo quis publicar para obrigar as fintechs, esses bancos virtuais, a informar a Receita operações, assim como os bancos já são obrigados. E essa medida não foi para frente porque o Nicolas Ferreira, um mentiroso quanto mais, espalhou a fake news que iam taxar o Pix, e aí gerou uma comoção pública e o negócio foi recuado. E agora vai acontecer porque viu-se que essa turma de fintechs que o governo queria pegar são uma das principais ferramentas de lavagem de dinheiro do crime organizado. Ou seja, Nicolas Ferreira ajudou a defender o PCC. Vamos voltando aqui para o giro. Manchete da Carta Capital. Pesquisa em Minas testa Lula e Tarcísio para 2026. Enquete em Minas Gerais avaliou o cenário de 2026 comparando intenções de votos entre o presidente e o governador de São Paulo, indicando tendências políticas. Lula venceu de novo. Manchete do Brasil de Fato. Para se defender do tarifaço de Trump, Brasil e México fecham acordos de cooperação em saúde, energia e agricultura.
Brasil e México assinam pactos em saúde, energia e agricultura para fortalecer economias contra tarifas impostas pelos Estados Unidos, buscando maior integração. Meus amigos, eu falei que isso ia acontecer e eu não sou nenhum gênio, é óbvio. Os países que hoje sim têm muita necessidade do comércio com os Estados Unidos, mas eles vão sobreviver, eles vão abrir novos mercados, eles vão fazer novos acordos e é exatamente isso que Brasil e México estão fazendo. Manchete do Brasil 247, PGR rejeita monitoramento da PF dentro da casa de Bolsonaro. Procuradoria-Geral da República nega pedido para vigilância policial na residência do ex-presidente, mantendo privacidade durante investigações. Na verdade, esse nega não é muito o termo mais adequado, né? Porque a PGR ela opina. O pedido foi feito pela Polícia Federal ao ministro Alexandre de Moraes, que é o juiz responsável. Ele pediu o parecer do Ministério Público, que é o correto, e agora ele vai decidir. E manchete do ICL Notícias. STF inicia julgamento da trama golpista. Supremo Tribunal Federal começa a julgar caso envolvendo conspiração para golpe, analisando evidências e responsabilidades de envolvidos. Dia 2 de setembro, gente, terça-feira. Não perdam. Eu sei que é percam, tá? Mas eu tô falando zoando aqui. Não percam. Começa o julgamento do século. Vamos entrando na pauta aqui. Falando em julgamento, né? Javier Milei, o rei da corrupção desmascarado. Gente, parece que o povo argentino está enxergando onde se enfiou, né? Tá rolando aí no YouTube vídeos de uma caminhada, uma carreata que o Milei foi fazer em campanha no interior da região metropolitana de Buenos Aires. E saiu de lá com o carro levando pedrada, porque o povo não suporta mais. Recentemente houve uma pesquisa onde 86% dos argentinos declararam que acham o Javier Milei corrupto. E eu vou explicar agora para vocês onde foi que pipocou o escândalo de corrupção do Milei. Vazaram os áudios atribuídos a Diego Spagnuolo, que ele era chefe de uma agência governamental na Argentina, e ele detalhando lá que eles arrecadavam propinas na compra de medicamentos e que essas propinas elas iam para o bolso de Karina Milei, irmã do Javier Milei. Meu amigo, o Spagnuolo foi demitido em 21 de agosto, mas as investigações continuaram, teve busca e apreensão, celulares, encontraram dinheiro, e tá rolando o maior bafafá na Argentina. A resposta do Milei e da Karina Milei, a irmã dele, foram o silêncio. Ponto. O Milei declarou publicamente que apoia a Karina. Recentemente ele foi a um evento levando ela com ele, entraram os abraçados, saíram abraçados, no sinal de que ele está apoiando ela, sim, independente de quais sejam as acusações. Isso aí teve impactos econômicos na Argentina, inclusive. A desvalorização do peso em 3%, que já não vale lá essas coisas mesmo, né? Quedas em títulos e ações. A aprovação do Milei caiu de... A aprovação do Milei caiu de 43% para 41% e ele tem 51% de desaprovação. Meus amigos, isso aí escancara o discurso hipócrita do Milei contra a corrupção, porque os Kirchner isso, porque vamos mudar e tal. Tá aí um discurso falso moralista de Goela, e Joaquim Ávila, um discurso exatamente do mesmo naipe que a gente vê aqui no Brasil com a turma do Bolsonaro. Uma turma que fala, não, porque é moralidade e tal, me chama de corrupto. Eu tô esperando, ansioso, pelas explicações do Bolsonaro, para ele falar de onde vieram os 30 milhões, 30 não, foram 40, né? Que ele movimentou em um ano, se o salário dele, somado com o da mulher, não dá nem perto disso. Se somar os pixes que ele recebeu, Joaquim Ávila, também não dá nem perto disso. Elias Neri, Maria das Graças, José Secato, não chega perto. E eu tô esperando ele explicar. Essa turma que é moralista de garganta, que para eles todo mundo é bandido, só eles prestam, tá aí.
Esse governo do Milei é uma tragédia. Eles se gabam de ter conseguido reduzir números de inflação. Só que a gente tem que... Não adianta simplesmente mostrar um número. Ah, a inflação reduziu. Tem que analisar o contexto. Vamos ver. Se tu tem o que é inflação? É o aumento dos preços generalizado. Você soma o aumento de todos os preços à disposição no mercado e você vê quanto eles aumentaram, quanto ele caiu, quanto eles se mantiveram estáveis. A inflação diminuiu na Argentina, sim. Só que ela também diminuiu por quê? Porque ninguém tem dinheiro para comprar nada. Ele disse que finalmente conseguiu fechar um balanço com superávit, com dinheiro sobrando. Claro, ele tirou dinheiro de aposentado, ele tirou dinheiro de investimento da saúde, ele tirou dinheiro de investimento em educação, ele tirou dinheiro de programas sociais. Ou seja, quem é pobre na Argentina está ficando mais pobre ainda. Antes do Milei, se um argentino comia mal, hoje ele está passando fome. Ele piorou. Se ele estava na linha de extrema pobreza, hoje ele está abaixo da linha de miséria. Quem tem reserva, quem tem dinheiro, a classe média alta, a classe alta, está se mantendo aos trancos e barrancos. Mas a vida dos mais pobres está cada vez pior em Buenos Aires e na Argentina como um todo. Olha o Marcos Santana aqui dizendo que o Malafaia desviou 44 milhões. Marcos, eu não vi essa notícia ainda, mas eu vou dar uma procurada nela, tá? Valeu, obrigado pelo aviso, isso é uma pauta interessante, porque esse é outro também moralista de goela. Gente, eu vou recomendar para vocês aqui, quem usa Spotify, procura lá o... Deixa eu ver se eu acho aqui, não sei o que... É um dossiê do Malafaia. Procura Silas Malafaia que vai aparecer. Um documentário fantástico feito pela Juliana Dalpiva, onde ela desmascara o Malafaia. O quanto o império dele gira em torno de dinheiro. Ele fala que ganha pouco e tal, mas tem lá coisa de 100 milhões por ano. Então, o Império Malafaia, esse é o título. Procurem aí no Spotify, vale muito a pena ouvir. Então, isso é o reflexo dessa galerinha que é moralista de goela. Ah, porque democracia, porque anticorrupção. Eles são absurdamente corruptos. Não esqueçamos da rachadinha no gabinete do Flávio. Não esqueçamos que o Queiroz desapareceu, né? Ninguém fala mais do Queiroz. Não esqueçamos que o Bananinha agora está lá nos Estados Unidos. Papai mandou 2 milhões para ele. 2 milhões desse dinheiro que ele movimentou em um ano, que vai ter que explicar, que não chegou a explicação ainda, mas a fatura vai chegar, vai ter explicação, vai ser cobrado, Raimundo Borges. Não tenho dúvida. Então é isso. O governo de Javier Milei está ruindo. A situação para o Javier Milei é ruim e eu espero que piore. Vamos para o momento aqui. Tem uma galerinha bolsonarista que já entrou aqui. Vamos ver o que é... Vamos juntar essa galera toda aí. Bolsonaristas, vamos chamar todos vocês agora. Vamos lá, chama os bolsonaristas. Cadê? Toca. Bora, bolsonaristas, se apresentem. Vamos ler comentário aqui agora. Comentário do Marcos Santana. Eduardo disse em um vídeo que vai taxar o Brasil em 100% e pede a Hugo Mota para trabalhar dos Estados Unidos. É, meu amigo, para ele tanto faz o Brasil, né, Marcos? Não tá nem aí pra gente. O que ele quer é impor o projeto de poder deles. Ele não tá preocupado com o emprego de brasileiro, com o emprego de quem é bolsonarista, que não é. Enfim, é uma gente escrota e horrível. Comentário do user 115, Bolsonaro é ladrão, golpista. Concordo. O Marcos Santana comentando aqui, o Malafaia com cheque de 44 milhões desviados, né? Vou procurar também. Olha, chegou aqui, Zé Paulo, comentando Lula ladrão. Esse Zé Paulo é gado? É gado também. Um abraço pro Fernando Santos aqui, que mandou um aplauso pra gente. Valeu, Fernando Santos. Marcos Santana comentando Bolso ladrão. Jalitas comentários, Marcos Santos. Mande sempre, tá, meu querido? Você é sempre muito bem-vindo aqui. Esse Zé Paulo, já falei também, né? É o gado. Cadê? Hoje veio pouco gado aqui, né? Graças a Deus. O ambiente tá mais salubre, efetivamente. Olha, mais uma aqui. Suspeita de propina e rachadinha para Eduardo na refinaria da Bahia. É, meu amigo, eu não duvido nada dessa galerinha, né? Essa turminha gosta de um dinheiro, meu.
Vamos seguindo o programa aqui, vamos fazer agora o giro de notícias pelo mundo, saber o que os portais pelo mundo aí estão falando, qual é a notícia, qual é a pauta. Chama a vinheta! Sabe o que está acontecendo no mundo agora? O Amil te conta aqui mesmo na Web Rádio App. E eu conto agora. Manchete do Diário de Notícias, portal português lá da Europa. Paris e Berlim reforçam a defesa aérea de Kiev após ataques russos maciços. França e Alemanha aumentarão apoio à Ucrânia com mais sistemas antiaéreos após bombardeios russos que mataram 23 pessoas e danificaram edifícios em Kiev, incluindo a delegação da União Europeia. Meu amigo, tá longe de acabar, né? Manchete da Rádio Progresso Cubana. SEN sincroniza mais da metade dos parques solares fotovoltaicos previstos para 2025. O Sistema Eletroenergético Nacional de Cuba conectou mais de 50% dos parques solares, avançando na geração de energia renovável para reduzir dependência de combustíveis fósseis. Parabéns, Cuba, hein? Esse é o caminho mesmo. Manchete do portal La Nation. O caso dos áudios. A empresa israelense Celebrity informou que não há forma de abrir o telefone. Empresa de tecnologia confirma impossibilidade de desbloquear celular em investigação de áudios, dificultando o acesso a provas em caso político na Argentina. Conveniente, né? Manchete do Xinhua.com, portal chinês que produz notícias para o mundo. Líderes da União Europeia condenam o ataque russo a Kiev e prometem mais apoio à Ucrânia. Chefes da União Europeia repudiam o bombardeio russo em Kiev, que matou 21 pessoas, e prometem intensificar suporte militar e humanitário à Ucrânia para conter a agressão de Moscou. Meus amigos, como eu sempre digo, essa guerra tá longe de acabar, né? Infelizmente. Vamos lá para o momento dedo na goela, falar de uma pessoa horrível, de uma pessoa escrota, de uma pessoa nefasta. Chama a vinheta. Cara, cuidado aí! Para Você é uma pessoa horrível, uma mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia. A pessoa nefasta de hoje é Renan Santos. Nascido em Vinhedo, São Paulo, se destacou na política estudantil, cursou direito na USP, mas não concluiu, porque é um otário. Filiado ao PSDB em 2010, fundou o movimento Renova Vinhedo em 2014, junto com o Rubinho Nunes, usando a internet para promover pautas hipócritas liberais, conectando-se a políticos locais. Em 2014, foi cofundador do MBL, liderando protestos pelo golpe contra a presidenta Dilma, organizou a Marcha pela Liberdade em 2016, articulando o golpe. Hoje preside o Partido Missão, criado em 2025, com planos de lançar candidato presidencial em 2026, consolidando-se como figura influente no fascismo brasileiro. Não chama essa galera de direita, eles são fascistas. Renan é alvo de críticas por mais de 60 processos judiciais, incluindo dívidas de quase 5 milhões de reais e acusações de fraude fiscal em empresa familiar. Envolvido em polêmicas como o boicote à exposição Queer Museu, é acusado de promover autoritarismo e desinformação no MBL. Seu destempero, como em episódios com xingamentos, reforça a imagem de um líder irresponsável e escroto. Renan Santos é uma pessoa nefasta. Vamos fazer um giro aqui pelos fechados com Bolsonaro, saber quem são os bolsonaristas que estão presos ou tornozelados. Chama a vinheta. Apistou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Lista de bolsonaristas presos ou tornozelados. Roberto Jefferson, Daniel Silveira, Ana Priscila Azevedo, Fátima de Tubarão, Antônio Cláudio, que quebrou o relógio de Dom João VI, Débora do Batom, Felipe Martins, segue tornozelado, Rafael Câmara, segue preso, Bernardo Romão Correia Neto, segue tornozelado, Mário Fernandes, segue tornozelado, Walter Braga Neto, segue preso, Carla Zambelli, segue presa na Itália, Marcos Duval, segue implorando para ser preso,
Rosana Maciel Gomes, que estava nos Estados Unidos, foragida, chegou no Brasil e também está presa. E Jair Bolsonaro também está preso. Gente, depois de falar dessa galera, a gente tem que purificar, tem que falar de coisa boa, de coisa interessante. Então vamos lá, chama a vinheta de notícia boa. Por favor, me traga uma notícia boa. Por favor, me traga uma notícia, mas que seja boa. Notícia boa de hoje. Brasil inaugura centro de inovação que impulsiona a liderança global em combustíveis verdes. O Brasil deu um grande passo em sua liderança na transição energética. Foi inaugurado em Montes Claros, Minas Gerais, o Centro de Tecnologia e Inovação Agroindustrial da Acelen, focado no desenvolvimento da macaúba para produzir combustível de aviação sustentável e diesel verde. Com investimento de 314 milhões de reais do novo PAC e BNDES, o projeto simboliza a união perfeita entre inovação, sustentabilidade e geração de oportunidades. O futuro é verde e promissor. A iniciativa vai gerar 85 mil empregos e produzir 1 bilhão de litros de SAF por ano, a partir de 2028, utilizando terras degradadas sem derrubar floresta. Isso coloca o Brasil na vanguarda da aviação sustentável, mostrando ao mundo que crescimento econômico e preservação ambiental podem sim andar juntos. Eu preciso pausar. Chegou mais uma que é Jane, né? Fala da corrupção do país. A gente fala, e a CPI vai falar disso também, mostrando que o principal ponto de corrupção que a gente teve nos últimos tempos, que foi o INSS, começou lá no governo Bolsonaro, né? E ontem o governo Lula fez história com a maior operação de combate ao crime organizado da história do país. Mas vamos lá, a Jane é gado? É gado sim a Jane, galera. Deixa eu mandar um oi pra uma galera que tá acompanhando a gente aqui. Ivanildo Silva, Raimundo Silva, Zila Falcão, Gonçalo Carvalho, Maria de Fátima, Valdir Américo, Ilzail Delita, Eric Nilson, José Nascimento e mais um monte de gente que não dá tempo de falar todo mundo agora. Gente, 20 horas e 10 minutos em Manaus, 21 horas e 10 minutos em Brasília, programa chegando ao fim. E você que está acompanhando ao vivo, assim que terminar o programa, entra lá no YouTube, procura por Web Rádio App, curte o canal, ativa o sininho, deixa um like, deixa um comentário. Se você gostou do tema, copia o link e manda para alguém que você acha que também tem que ouvir. E você que acompanhou pelas redes sociais, assim que terminar o programa, entra lá no www.webradioapp.com, baixa o aplicativo, é super leve, é de graça, não tem que fazer login. Tem música 24 horas por dia, tem jornal de manhã, tem jornal de tarde e de segunda a sexta, às 20 horas de Brasília, 19 horas de Manaus, na maioria dos dias, né? Tem eu, Marcelo Amil, sempre falando sobre um tema interessante e inteligente que vale a pena discutir. Obrigado, amanhã tamo de volta, sextou!